Jesus, irmãos e irmãs, eu sou Angela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo comentando os comentários e eu já estou aqui na página do meu canal e eu vou procurar aqui o vídeo que é esse aqui, testemunho da irmã Camila. Tá acontecendo uma treta aqui, né, irmãos? Nos comentários desse vídeo. E eu quero ler esse comentário que foi polêmico aqui da minha irmã Sabrina Pamplona. E também as respostas que os irmãos colocaram a esse comentário dela. A verdade, irmãos, é que isso que a irmã Sabrina Pamplona colocou aqui, né? Isso que ela comentou é algo que sempre causa, não sei se é polêmica a palavra, mas sempre nos desperta, né? Pra gente dar a nossa opinião, deixa a gente pensando, refletindo, porque nós, como cristãos, estamos dentro das igrejas e nós vemos, né, muitas coisas que acontecem. E nós estamos ali, somos testemunhas ocular dessa igreja, desse tempo. E temos o que comentar, temos resposta para dar, queremos opinar. Vamos lá ver o que foi que a irmã Sabrina Pamplona falou aqui no vídeo da irmã Camila. Esse vídeo que é o vídeo intitulado Testemunho da irmã Camila e que ela foi ao inferno, ok? Vamos lá, vou abrir aqui os testemunhos, não, comentários, né? Eu sempre quero falar testemunho no lugar de comentário, gente. Vamos lá. A irmã Sabrina Pamplona deixou um comentário que diz assim: quem vai decidir a entrada no paraíso é Deus. Quem vai decidir o inferno, eu acho que ela quer dizer quem vai decidir quem vai para o inferno, né? É Deus. Tem crente dentro da igreja que prega tanto a palavra de Deus, mas por trás só vive na falsidade. Isso é verdade, gente. Tem pessoas assim. Claro que tem pessoas assim dentro da igreja, né? A gente sabe muito bem. Só para começar, e esse não é o único caso aqui, né? Mas existe o joio e o trigo. A Bíblia diz que existe o joio e o trigo, tá? E assim também como existe pessoas dentro da igreja, como eu já falei aqui em outro vídeo, que não são convertidas ainda, não nasceram de novo, ok? Então, tem muitas pessoas dentro da igreja que não são cristãs de fato, ok? Mas vamos continuar. Ela está dizendo que tem pessoas dentro da igreja que até pregam, né? Mas por trás só vive na falsidade. É claro que uma pessoa viver dentro da igreja pregando é muito mais grave do que aquela pessoa que está só assistindo aos cultos, né? Está no banco, não faz parte do altar, né? Está só no banco, é diferente. E é mais grave quando essa pessoa chegou no altar e vive pregando, mas é falsa, como a irmã Sabrina está falando aqui. Por quê? Porque quando a gente vê a pessoa no altar, subtende-se que aquela pessoa ela tem respaldo para estar ali. Como assim? Ela já foi experimentada, né? Ela tem o aval dos pastores ali da igreja, enfim, gente, a gente coloca credibilidade, né? Em quem tá ali no altar pregando. E realmente é muito mais grave quando essa pessoa erra, quando essa pessoa falha, ok? E quando ela dá sinais de ser falso crente, de mostrar aquilo que ela não é. Uma coisa totalmente aversa ao cristianismo. Mas vamos continuar. Ela diz assim: a pessoa prega na igreja e só vive na falsidade e na fofoca. Eu só confio em Deus e não quero crente na minha casa. Eu só quero Jesus na minha casa. A maioria é só falsidade. Saia lá no pé, mas a língua misericórdia. Graças a Deus que Deus mandou eu me afastar de tanto crente fofoqueiro. Só capa. Eu só acredito em Jesus Cristo. Bom, deixa eu tomar um golinho de café aqui para poder para poder amenizar esse negócio aqui. Deixa eu pensar um pouco no que é que eu vou falar, gente. Só um minuto.
Então, é lógico, é claro, é óbvio que existem crentes assim, né, gente? Mas eu pergunto para vocês, o que é que a gente pode fazer? Nos comentários seguintes, vocês vão ver aqui que eu vou ler comentários de pessoas comentando o comentário, né, da irmã Sabrina. E a maioria desses comentários vai ser, assim, condenando essa fala da irmã Sabrina. Irmãos, olha, como eu já disse, existe esse tipo de coisa dentro das igrejas. Existe. Mas eu vou comentar daqui a pouco. Deixa eu ver logo aqui as respostas. Seguinte, deixa eu tentar abrir aqui. 18 respostas, vamos lá. Vamos ver quais foram as respostas para esse comentário da irmã Sabrina. Olha, o irmão é Edio Borsi, que não tem o restante aqui, né? Não dá para eu ver. Mas ele falou assim: você fala em fofoca, mas o que você está falando é o quê? Não adianta dizer que amamos a Deus, que não vemos, e odiamos aquele que vemos. E a salvação é individual, porque cada um prestará conta a Deus naquele dia, se não tiver arrependimento de coração. Por isso temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e não para o homem. Bom, tá aqui, o irmão deu uma resposta. A resposta do irmão é a seguinte: olhe para Jesus, não olhe para as pessoas. Essa é uma das respostas que muita gente dá quando alguém chega falando, reclamando sobre os problemas da igreja, sobre a falsidade de certas pessoas dentro da igreja. E é uma resposta boa de se dar? É porque a própria Bíblia diz: tem que olhar para Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Por outro lado, nós estamos dentro da igreja vivendo como irmãos, uns com os outros. Então, nós estamos convivendo uns com os outros. Então, assim, é impossível eu não notar, né? A minha irmã, não conhecer um pouco mais a fundo a minha irmã, e é impossível que eu não perceba os problemas, ou as dificuldades, ou os defeitos, ou as falhas, seja lá o que for da minha irmã. E é impossível também que essas dificuldades da minha irmã não me atinjam, ok? Então, quando eu penso assim, que eu estou em comunhão ali dentro da igreja, estamos uns com os outros, né? E que a nossa falha, a nossa falta, a nossa dificuldade, o nosso defeito ainda que nós temos pode atingir os nossos irmãos, essa resposta ela fica um pouco assim, né? Vaga. Não serve muito, porque, poxa, eu tô olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, vou olhar só para ele. Mas eu não posso deixar de olhar para o meu irmão que está do meu lado, porque eu estou convivendo com ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Obrigatoriamente eu estou ali convivendo com meu irmão, e o Senhor me colocou na igreja para isso, para conviver, para ter comunhão, ok? Então essa resposta que o meu irmão deu aqui, ela não fecha a questão, mas vamos passar para outra resposta. A irmã em aqui, que não está dizendo aqui o nome, né? Não sei se dá para eu abrir. Bom, mas a irmã aqui falou assim, dá para vocês verem na tela, né? Ela diz: concordo com você, irmão. Ela está concordando com o irmão, né? Não devemos generalizar, porque não são todos assim. Esses são o joio no meio do trigo. No dia da ceifa, Jesus separará os joio do meio do trigo. O joio irá para o fogo e o trigo irá para o celeiro celestial. Pois é, irmãos. Convivendo com os irmãos na igreja, você também está convivendo com o joio. E qual é o problema? A gente não sabe quem é joio e quem é trigo. O joio, até onde a gente sabe, né, pela lei da natureza, a própria lei da natureza e pela Bíblia, joio não se transforma em trigo, né, gente? Até onde a gente sabe. Mas para Deus não tem impossíveis, não há impossíveis para Deus. Então eu não sei se eu posso bater o martelo aqui e dizer que Jesus não transforma joio em trigo. Mas enfim, existe o joio, e o joio é joio, e você tem que entender isso. E quando você entende isso, você entende que o problema do joio é do joio, não é seu. O joio pode te atingir, o joio pode te prejudicar, o joio pode te machucar, mas você não vai sair da igreja por causa do joio. Por quê? Porque o joio é joio, o problema é dele, não é seu, ok? Então,
Essa é a questão com relação ao joio que muita gente não entende. Nós não sabemos quem é joio, mas não é por causa do joio que eu vou abandonar a igreja e nem sair por aí dizendo que a igreja não presta, a igreja é cheia de problemas. Gente, a gente critica a igreja. Tome cuidado com isso. A igreja tem um dono, a igreja não é sua, certo? Você não pode generalizar, como a irmã acabou de dizer aqui. Tem pessoas que são magoadas pelo joio, saem da igreja e aí saem com aquele discurso, fazendo discurso para os ímpios, de que naquela igreja ela passou por isso, por aquilo, é uma igreja ruim, é uma igreja má, a igreja não presta, a igreja é falsa e não sei o quê. Gente, a igreja é de Cristo. Levando uma má fama da igreja para os que estão de fora, para os que ainda não conhecem Jesus, para os que ainda não se converteram, você está prestando um desserviço à igreja. Tome cuidado com isso, ok? Não resta dúvida que a gente tem que tomar cuidado com isso. A irmã Naira Figueira diz assim, verdade, somos falhos mesmo. Maldito o homem que confia no homem, diz a palavra, devemos confiar no Senhor somente. Eu também sou assim, só faço confidências de coisas da minha vida ao Senhor. Isso aqui nem precisa comentar, né, irmãos? Vamos para o próximo. Você tem que ser sábio o suficiente para saber que certas coisas da sua vida você não deve falar para todo mundo. Vai que você tem um irmão, uma irmã aí que é do coração, que é o mais chegado a você e você não sabe que a pessoa é joio. Você vai contar os seus segredos, né? Você não vai. A irmã Maria Castro diz assim, a paz do Senhor Jesus. É verdade, irmã. Deus abençoe sua vida. A irmã Vanderleia diz, tanto ódio pelo próximo. Tá falando do comentário, eu acho que ela tá se referindo ao comentário da irmã Sabrina. Mas vamos lá. Um canal aqui, Meu Bem Querer, intitulado Meu Bem Querer, disse assim, na palavra de Deus está escrito é que ele nos manda orar por aqueles que nos perseguem, perdoar 70 vezes 7. Muito bem. E não manda ter raiva das pessoas e nos afastarmos de todos como se fôssemos perfeitos. Muito bem. Bingo, acertou. Nada de rancor e ressentimentos que levam à falta de perdão. A palavra já nos avisou que há joio no meio do trigo. Ninguém foi enganado. Muito bem. Um tiro muito bem certeiro, gente. A palavra, ela tá aí porque tem pessoas que não entendem que a Bíblia está nos alertando, está nos explicando, nos ensinando, está tirando o véu, está mostrando para nós as coisas como elas são, não deixando ninguém enganado. Quando a palavra fala do trigo e do joio, ela não está deixando ninguém enganado, é para você ficar avisado. A pessoa termina dizendo assim, quem não perdoar não receberá o perdão, a misericórdia triunfará no juízo. Ótimo comentário, aqui a pessoa do canal Meu Bem Querer fez, e a gente vai já falar sobre essas coisas, mas o básico, irmãos, é isso aqui mesmo. Perdoar, porque quando você não perdoa, quem perde é você, certo? Outro ponto que essa pessoa aqui comentou, que acertou na mosca, nós não somos perfeitos para estar nos afastando de ninguém, entendeu? Você fala do pecado do outro como não se fosse seu, mas você está dentro da mesma carne que ele. Você é capaz de pecar do mesmo jeito que ele peca e cometer o mesmo pecado se você não vigiar. Então você não pode condenar o outro tão rápido assim. Ok? E a misericórdia triunfará sobre o juízo. Amém. É isso aí. A irmã Alcirema Lima, acho. Ela diz assim, minha amada, você está guardando raízes de amargura, se livre disso. Cada um dará conta de si mesmo, então viva da forma que Jesus pede. Se preocupe consigo, sabendo que você irá para onde você escolher. Fica na paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Muito bem. É isso mesmo. Esse é o caminho, justamente, tá? A Simone Félix diz assim, acho que você teve uma experiência ruim com crente. Não são todos que são assim. Jesus te ama. Muito bem. Comentário. Esses comentários, irmãos, vocês estão percebendo, esses últimos que eu li, são muito produtivos. Tem comentários, irmãos, que são produtivos. A gente tem que fazer comentário, é assim. Ok? A irmã Lúcia Assis diz, você diz que quem decide a entrada no paraíso é Deus, mas Deus não manda ninguém para o inferno. Ele nos deu o livre-arbítrio por escolhermos para onde queremos ir. Então, não julgue, mas reveja sua visão distorcida. Jesus te ama e quer te libertar
dessa amargura que há no seu coração. Fique na paz do Senhor. Marluce, a irmã Marluce diz assim: Deus não decide a entrada de ninguém no céu nem no inferno. Quem decide isso é o próprio ser humano com suas boas ou más escolhas. Muito bem, é verdade. Gideon Saluz alguma coisa, né? Que não estou vendo o restante aqui. Ele diz: não devemos generalizar, todos temos nossos defeitos. Comentário curto, irmãos, mais certeiro. Não generalize. Se você passou uma situação difícil na igreja, alguém te magoou, gente, não generalize, não são todos os cristãos que são assim. E isso faz parte da nossa caminhada cristã. A gente não pode ser bebê chorão para sempre. Não podemos ser crente menino para sempre. E o que nos faz crescer são as dificuldades, realmente, que nós encontramos diante de nós. Entendeu? Nós temos marcas. O nosso Senhor Jesus, ele foi traído. Ele também foi magoado. Ok? Mas a gente não vê o Senhor Jesus lançando palavras de maldição nem sobre aqueles que o crucificaram no dia da sua crucifixão, né? É claro que aos fariseus ele dava uma palavra dura, Jesus deu palavras duras, mas Jesus, ele foi o maior exemplo de que nós não devemos pagar o mal com o mal, e era isso que ele queria nos ensinar. A irmã Nilza Conceição diz assim: quem decide nossa entrada no céu ou inferno somos nós mesmos com nossas escolhas. Deus não tem nada a ver com isso. Eu não vou comentar esse comentário aqui, irmão, senão levaria a gente para o outro lado. E aí a gente vai fugir um pouco do que a gente quer falar aqui, né? Mas ela termina dizendo assim: ele nos ensinou e nos orienta na sua palavra. Agora as pessoas não obedecem e querem culpar a Deus pelas consequências ruins de suas escolhas. Pois é. Vamos para o comentário do irmão Tiago Minitru, alguma coisa, né? Ele diz assim: a própria Bíblia já diz quem vai para o céu e quem não vai. Perdão, irmãos, minha garganta tá um pouco ruim hoje. A irmã Rosângela diz assim: é só viver do jeito que quer. Quem decide somos nós. Deus já nos deu livre arbítrio. Amém. A irmã Eliane diz assim: canal, terreno, carnal. Eu não sei com que ela tá falando. Deve estar falando com a irmã Sabrina, né? Deixa eu ver se o nome da irmã é Sabrina. Sabrina Pamplona, que fez o primeiro comentário, tá bom? Vamos voltar lá para o comentário da irmã Eliane. Pronto, a irmã Eliane diz assim: carnal, terrena, maledicente, nada de espiritual. Espírito de suspeita habita em você. Cega, vá buscar ao Senhor, carnuda. São 9 dons e os seus dons tá buscando? Pois é, gente. Olha, não vou comentar o comentário aqui da irmã. Vou terminar os comentários pra gente poder fazer um comentário mais apurado, tá bom? A irmã Rosângela, Eliane Santana diz assim: misericórdia, que comentário desrespeitoso, cheio de ira, cólera. Como uma pessoa dessa vai entrar no céu assim, com tanta raiva? Eu não sei de que comentário a irmã Rosângela tá falando, né? Se foi esse anterior que eu falei aqui, né? O comentário da irmã Eliane, ou se ela tá falando do comentário da irmã Sabrina mesmo. Mas ela fala: misericórdia, que comentário desrespeitoso, cheio de ira, de cólera. Como uma pessoa dessa vai entrar no céu assim com tanta raiva? Gente, eu li de novo o comentário da irmã, porque isso aqui é algo que a gente tem que observar. Como que eu vou entrar no céu com o meu coração cheio de ira, de cólera, ok? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz um comentário, quando eu leio um comentário aqui, esse comentário, quero que você saiba, revela mais sobre você do que sobre o outro, ok? Porque as nossas palavras, elas vêm do que tá cheio o nosso coração, não é assim? Então, quando eu faço um comentário, eu tô revelando para você, você pode ver pelas minhas palavras, se você examinar, de que é que o meu coração tá cheio. Então, isso aqui é só um toque para você. É só um aviso. Quando você faz um comentário aqui e deixa para o público, para esse monte de gente que tem aqui nesse canal,
você está revelando muito de você mesmo, está se comprometendo. Cuidado com teus comentários aqui, ok? Mas a irmã falou uma coisa interessante. A gente vê comentários cheios de ira e de cólera. Eu não tô falando que os comentários que eu já li estão cheios de ira e de cólera. Eu compreendo o comentário da irmã Sabrina. Ela pode ter passado uma situação que a machucou, que a magoou muito, né? E, portanto, ela pensa assim agora. Não quer dizer que ela é uma pessoa má. Não quer dizer que ela tá cheia de ira, de cólera, de desejo de vingança. Não, mas pode ser. Pode ser, pode não ser, não sei. Né? Não posso afirmar por um simples comentário, assim, tudo que tem no coração da pessoa. Eu posso ter uma ideia, como eu acabei de dizer. Ela revela o que tem dentro dela através do seu comentário, das suas palavras. Tanto é que as irmãs estão dizendo aqui, ó, algumas lê o comentário e acha que ela tá cheia de cólera, de ira, certo? Eu acho que ela só pode estar magoada, mas enfim. Você chegar ao ponto de se afastar de todo mundo, não, acho que não é a saída. É um canal aqui chamado Bufre 1338 diz assim: aquele que diz amar a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Está escrito na Bíblia. Na realidade, você não está com Deus, e os demônios que habitam em você não gostam dos crentes verdadeiros, então eles transferem o ódio deles a você. Que pena que você está sendo um marionete de Satanás. Se você morrer sem arrependimento, você saberá a verdade. Pois é, gente, olha só, né? O irmão ou a irmã leu o comentário ali da irmã e já fez uma interpretação de como está o coração, diz que a pessoa está cheia de demônios, que os demônios estão usando a pessoa para atacar os cristãos, e isso acontece, gente, cuidado, eu não estou dizendo que é o caso, mas isso aqui é uma verdade. Muita gente vai para a igreja, se congrega, e aí o inimigo usa pessoas lá dentro que para magoar essa pessoa, e a pessoa não supera, não vai para os pés do Senhor, não perdoa, não se humilha. Gente, porque quando a gente é magoado, para perdoar, a gente tem que se humilhar. É um tipo de humilhação. E é isso que Deus ele requer do crente, que a gente seja humilde. Como é que a gente vai ser humilde se a gente não aprender a se humilhar, gente? Como é? A gente passa por essas coisas mesmo. Só que a gente tem que estar firmado na rocha. Você foi magoado? Aconteceu algo com você? Você foi humilhado? Mas se você estiver firmado na rocha, você não vai sair da igreja, você não vai abandonar Jesus por isso. Isso é estar firmado na rocha. É muito lindo, irmãos, a gente pregar sobre essas coisas, mas viver é mais difícil, sabe? Tem gente que prega isso. Sobre a casa firmada na rocha. Vieram os ventos, a tempestade deu naquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Então, muita gente prega isso, mas na primeira dificuldade, na primeira humilhação, na primeira vez que é magoado, não suporta, não aguenta e sai. Ainda sai falando mal da igreja, de todos os crentes, se deixa ser usado pelo inimigo, né? Começa a blasfemar. Essa pessoa estava firmada? Firmada aonde, pelo amor de Deus? Então vamos tomar cuidado, é muito fácil pregar a Bíblia. O mundo tem visto pessoas pregando, mas o mundo tem necessidade de ver a palavra sendo vivida, gente, não só pregada. É necessário que a Bíblia seja vivida e Jesus nos chamou para viver, não só para falar. Ok? Nós não podemos viver só de palavras. Isso não é evangelho. Não é cristianismo. Aí tem mais um comentário aqui da irmã Marilene Costa dizendo: verdade, eu deixei um pastor vir orar na minha casa. A esposa dele reparou minha casa toda. Depois me criticou em tudo. Até na criação da minha filha. Aí levei eles para a casa da minha mãe. O diabo usou ela feio. Me humilhou na frente da minha família. Eu não sabia responder, só nunca mais voltei naquela igreja. Procurei outra, não sou obrigada a conviver com raça de serpente. Olha só, outro caso aqui. Gente, por que eu quis responder a esse comentário? Veja só, porque isso nos leva
a tantas outras situações que têm acontecido no meio da igreja. Muitas pessoas têm uma experiência tipo essa daqui da irmã Marilene Costa, né, para falar, para contar. E é claro que isso aqui não é normal, gente. Um pastor e uma esposa de pastor que tem amor, não vai humilhar uma ovelha na frente da sua família. Não vai reparar nada na casa de ninguém. Você chegou na casa da pessoa ali por causa da alma dela. Por causa da alma. Não por causa de bens, por causa de coisas. Evangelho não é isso, né? Evangelho não é bem material. Evangelho não é comida, não é bebida. É paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Diz a palavra. Então, é claro, pela palavra, submetendo essa situação ao crivo da palavra, você percebe quem é crente e quem não é. Pessoas que se dizem cristãs, pastores que vão na sua casa, que faz o papel que esse pessoal aqui fez na casa dessa irmã, não são crentes, não são convertidos, não são experimentados, não estão no ponto de ser pastor, de ser líder de povo, de cuidar de ovelha. Quem foi que colocou esse pessoal como pastor, pelo amor de Deus? O nosso problema hoje em dia é que qualquer pessoa se levanta e é pastor. Qualquer pessoa se levanta e é ordenado ao pastorado, sem estar experimentado, sem ter experiência, gente, no evangelho. Até porque hoje ninguém quer mais ter experiência, né? O que eu estava falando aqui. Ninguém suporta nada, ninguém suporta passar por humilhação, ninguém quer ser experimentado. Porque para ter amor tem que passar por muita coisa, gente. Como Jesus passou, o nosso maior exemplo é Cristo. Veja bem o que eu estou falando aqui. E aí, quando levantam um pastor que não tem condição nenhuma de ser pastor, como esse casal aqui que a irmã está citando para a gente, ele faz mais escandalizar o evangelho. Por que isso é sério? Porque as pessoas que são escandalizadas, elas não voltam mais. Ok? Não voltam mais. São coisas, gente, que a gente tá vendo nesses últimos tempos, coisas que acontecem muito, mas eu quero trazer um alerta aqui para vocês sobre essas coisas. Nem tudo está perdido. Quando você passa por uma situação dessa, dentro da igreja, por uma dificuldade, né, que alguém te magoa, por uma situação ruim, você tem que lembrar que nós somos cristãos. E, como já falei, olhe para o maior exemplo que é Jesus. Gente, Deus nos testa, vocês sabiam disso? Que Deus nos testa para ver, nos mostrar, aliás, né, o que tem dentro do nosso coração. Não para Ele saber o que tem dentro do nosso coração, porque Deus sabe o que há no nosso coração. Mas Ele quer mostrar para nós o que há dentro do nosso coração. E algumas situações, irmãos, que a gente passa, a gente vê isso. Quando a gente não consegue perdoar, não consegue relevar, a gente olha pra gente mesmo e diz, não, eu não tô sendo crente segundo a palavra. Eu tenho que me cuidar, ok? Porque Romanos 12:14 diz que nós devemos pagar o mal com o bem, não é com o mal. Cristão não paga mal com o mal. Cristão não se revolta, não se rebela. Não chuta o pau da barraca e vai-se embora. Não, isso não é atitude de cristão. Cristão releva, perdoa, mesmo que ele sofra. Porque se nós não perdoarmos, irmãos, nós também não seremos perdoados. Nós temos que perdoar. Marcos 11:26, né, ali está escrito, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então nós estamos perdidos. Se você é um crente que não consegue perdoar, pode acreditar, isso é um indício de que você vai para o inferno. E isso é sério. Simples assim. Se você não perdoar, a Bíblia está dizendo e sendo enfática, você não vai ser perdoado. Então você está colocando a sua salvação em risco. Você tem que orar ao Senhor para Ele te ajudar nisso, né? Porque perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu vou perdoar, não importa o que há dentro de mim, eu vou perdoar. E ter cuidado com a raiz de amargura. E Hebreus 12:15 diz isso pra gente. A amargura é um sentimento ruim de sofrimento, tristeza e ressentimento, né? Assim, irmãos, assim como alguns alimentos deixam um sabor amargo na nossa boca, algumas situações também podem tornar a nossa vida amarga. Guardar amargura não é bom,
porque tira a alegria da vida e causa ainda mais sofrimento e torna a vida de quem está ao nosso redor também insuportável, tão insuportável quanto a sua vida. Você sendo uma pessoa amarga, você só vai saber passar amargura para os outros. Daqui a pouco ninguém quer estar perto de você. Entendeu? Isso é horrível. Um cristão não pode dar um testemunho desse. A palavra do Senhor, irmãos, ela diz para nós que todos pecaram. Em Romanos 3:23 diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora veja bem o que eu vou falar aqui. A falha, o erro que eu percebo, que eu identifico no meu irmão, é a mesma minha falha. Porque eu também sou carne. A Bíblia, quando diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, isso quer dizer que Deus colocou todos embaixo do pecado, do mesmo pecado. O pecado que eu vejo no outro, portanto, não deve me escandalizar. Não. Tem que servir para me advertir sobre mim mesma, porque o pecado do outro também revela o que a minha carne é capaz de fazer se eu não vigiar, como eu já disse. Ok? Eu também sou capaz de cometer o que o outro cometeu e pior. Se eu não me submeter à obediência do Espírito Santo, se eu não me humilhar, se eu não procurar me cuidar, eu vou ficar pior do que o outro. Eu tenho que entender isso. Então, a pessoa que erra, o meu irmão quando erra, ele é digno de perdão e misericórdia e de ajuda, assim ele queira, né? Porque nós também não podemos negar que há pessoas que não querem ser perdoadas, elas gostam de viver no erro. Mas nós não podemos acusar e condenar e excluir as pessoas, irmãos, tão rápido assim. Jesus, ele não fazia isso. Jesus veio para salvar, vamos lembrar, e não para condenar. Ok? Mas como eu estava falando, também há pessoas que são pecadoras contumazes, ou seja, elas repetem sempre o mesmo erro. Existe essa classe de pessoas, né, que não reconhecem o seu erro, não se arrependem, não querem perdão, estão confortáveis vivendo daquele jeito, né? É necessário que a gente olhe para que Deus abra muitas vezes os olhos daquela pessoa. Porque são pessoas que gostam do seu pecado. Sabia disso? Que há pessoas que se acostumaram tanto, né? Estão há tanto tempo vivendo daquele jeito, com aquelas práticas, né? Que se acostumaram com o seu pecado e gostam dele. Porque lidar com o pecado, gente, é só um jeito. Lidar com o pecado é como diz em Tiago 5,16. Em Tiago 5,16 diz que nós temos que confessar o nosso pecado para que nós sejamos sarados. Né? Fala-se tanto, prega-se tanto sobre ser sarado, ser curado, mas em Tiago 5,16 diz que para você ser curado e sarado, você tem que confessar o seu pecado, o que em outra parte da Bíblia também é apoiado, porque diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que confessa e deixa. Agora, veja bem, confessar envolve humilhação. Confessai as culpas uns aos outros, para que sareis. Você tem que confessar os seus pecados. E é muito humilhante você ter que dizer, eu fiz isso, eu estou errado, e eu pequei, eu errei. Ninguém quer fazer isso, ninguém quer passar por isso diante de ninguém, e o problema é esse hoje. Então ninguém se humilha, ninguém quer ser humilhado. Né? Enquanto que a palavra diz que o Senhor Jesus se humilhou e se humilhou até a morte, e não só morte de cruz, que era a mais humilhante. E os crentes hoje não querem se humilhar, não querem confessar os seus pecados, então não são sarados. Vão morrer assistindo pregações de coach para ser sarado, né? E não são sarados, porque não confessam os seus pecados, não se humilham, ok? Porque é isso que transforma a pessoa por dentro. Certo? Então, confesse os seus pecados. Se humilhe para você poder ser sarado. O melhor caminho, como o irmão falou ali, ainda é o perdão. E quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Cuidado com a raiz de amargura que faz da sua vida uma perturbação, como eu já falei. E vai contaminar outras pessoas que estão perto de você. Porque Deus, irmãos, foi Deus que nos colocou dentro da igreja para praticar o perdão, aprender a praticar o perdão. Entendeu? Foi Deus quem nos colocou dentro da igreja, ali em comunhão, pertinho uns dos outros. E é assim que Deus quer que a gente esteja. Deus não quer o seu povo espalhado, quer seu povo reunido em comunhão. E por que, irmãos, Deus quer que nós estejamos congregados, que nós estejamos juntos?
A resposta é essa, comunhão. Porque estando em comunhão, estando perto, eu aprendo a amar. É assim que eu aprendo a amar, é assim que Deus me experimenta. Eu aprendo a amar, a perdoar, a conviver, é estando junto, não é estando longe. Ok? Então, eu não só perdoo, eu não só aprendo a perdoar o erro do outro, como eu também sou perdoado, porque não se engane não. Não é só o outro que erra, você também já magoou alguém, já errou com alguém. Aqui e acolá a gente está magoando alguém, está errando, a gente fala algo que não devia. E a gente tem que pedir perdão. Então, em comunhão a gente perdoa e a gente é perdoado. Ok? Porque nós também erramos. Em algum momento eu vou errar e eu vou vou precisar de perdão também. Essa é uma experiência, irmãos, muito rica, ser perdoado, entendeu? É maravilhoso, é algo renovador. Então, na igreja, em família, isso também pode acontecer na família, mas na igreja também é onde eu aprendo a ser crente. Porque é onde eu pratico o meu cristianismo. O que, irmãos? O que é que Deus espera de nós como igreja? O que Deus espera que nós façamos? Como é que Deus espera que nós vivamos dentro da igreja? Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos estejam em união, vivam em união. É como o óleo precioso, né? O bálsamo derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. E aí o Salmo continua dizendo que ali o Senhor derrama uma bênção especial, ali o Senhor derrama a sua bênção para sempre, porque a comunhão dos irmãos agrada a Deus. E é um desafio viver em união, irmãos, em comunhão. Mas nós somos recompensados com essa bênção especial que Deus derrama onde há comunhão, porque a comunhão entre os irmãos agrada a Deus. Não esqueça, irmãos, também, não vamos esquecer que a igreja tem um dono. E agora eu quero falar para as pessoas que saem falando mal da igreja. A igreja tem um dono, pelo amor de Deus, não faça isso. Jesus é o dono da igreja, diz a palavra de Deus. Ele passeia no meio dela, ele é o cabeça da igreja. Ele está vendo tudo que está acontecendo dentro da igreja. Não precisa você ficar sedento de justiça, agindo como um xerife, querendo consertar tudo, tá? Falando contra o seu irmão que errou, porque, gente, Jesus, o dono da igreja, está vendo tudo. E ele quer que o nosso irmão se arrependa, porque ele quer perdoar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mais uma vez. E aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia e é sarado, como Tiago disse. Jesus quer que nós nos perdoemos. O caminho é o perdão. O caminho é o perdão. Para o outro ser curado, confessar e deixar o pecado. O outro e você também. Tá? Jesus quer que nós nos perdoemos. Então, cuidado com essa revolta contra os erros que nós vemos na igreja. Nós só fazemos parte dela, não somos donos dela, certo? Você foi chamado para a igreja. Você não é o dono da igreja, mas aquele que julga e dá a sentença, esse é o dono da igreja. Jesus de Nazaré, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o justo juiz. Não se preocupe, porque não há nada tão bem escondido que não haja de ser revelado, que não venha a ser revelado. Então, vamos aprender, gente, a perdoar uns aos outros. E não ficar pedindo justiça, mas vamos pedir misericórdia, porque quando é para nós, quando nós erramos, quando nós estamos com problema, né? Nós pedimos misericórdia para nós. Mas quando é para o outro, a gente lembra do erro do outro, o que o outro fez, a gente nem quer perdoar e nem quer que Deus tenha misericórdia dele. Porque quando você não perdoa, você está dizendo isso. Senhor, eu não perdoei. Então também não perdoa. Não perdoa ele, não transforma ele, não muda ele, não sara ele, né? Mas quando nós perdoamos o outro, nós estamos dizendo a Deus que estamos tendo misericórdia do outro, como ele nos mandou e nos ensinou. E nós estamos dando o exemplo de cristão. Então, a Bíblia diz assim, vão aprender o que significa misericórdia quero. Jesus quer misericórdia. Olha só que versículo forte. Vão aprender o que significa, 2 pontos, misericórdia quero.
Ele está dizendo que nós não sabemos o significado disso. Jesus quer misericórdia, ou seja, ele quer que o seu povo tenha misericórdia uns dos outros. E ele está dizendo, vão aprender, que vocês ainda não sabem, não aprenderam. Vão aprender o que significa isso. Misericórdia, quero. Ok? Deus quer que nós tenhamos misericórdia uns dos outros. Se você não agir com misericórdia, cuidado. Pode ser que também não haja misericórdia para você. Ok? Então, eu espero que todos os que fizeram esses comentários, que no fundo, né, não estejam magoados, não tenham raiz de amargura, mas estejam apenas manifestando, né, estejam pelo menos assim, só superficialmente, vamos dizer assim, né, magoados, que logo vocês venham a perdoar, a voltar atrás, a pedir perdão àquele que magoou você, e que Deus possa te sarar, te curar. Confesse o teu pecado. Não se engane, não tem outra maneira. Não tem nada mais saudável para um cristão do que chegar para o seu irmão e dizer, irmão, você me magoou quando você fez isso e aquilo outro, eu fiquei magoado com você, me perdoe, eu te peço perdão porque eu fiquei magoado com você. Mas em nome de Jesus eu quero me reconciliar. Isso é o verdadeiro cristianismo, gente. Não é cristianismo coach, não é cristianismo de pregadores que estão aí na mídia, na moda, que vão te curar. Tem pessoas que acham que o evangelho é um passe de mágica, gente, e não é. Ele requer a sua participação também, tem a sua parte também. A gente vê isso no que a gente acabou de ler no livro de Marcos. Para ser perdoado, você tem que perdoar. É Deus agindo te perdoando através do seu perdão ao próximo. O que é isso? É Deus e o homem trabalhando junto. Deus trabalha por você, mas ele também requer a sua parte. Não é assim, não é só assim. A questão não é tão fácil assim. Eu dizer, me magoaram, agora eu vou me embora da igreja, eu estou com raiva, eu fui muito afrontado, não tem mais jeito, isso é um absurdo. Tem jeito sim, irmãos, tem jeito. Tem jeito, e o jeito é o perdão. O jeito é o amor, O amor, ele não se escandaliza, ele não se ensoberbece. Se o cristão não der exemplo de amor nesse mundo, irmãos, quem é que vai dar? O ímpio? Jesus nos chamou para quê? Para ser luz do mundo e sal da terra. E como é que nós somos luz do mundo e sal da terra? Quando a gente age diferente, irmão, do ímpio. Quando a gente consegue manifestar o amor de Deus, apesar de tudo. Apesar de tudo o quê? Apesar de todas essas dificuldades. Apesar de todas essas coisas. Então, queridos, a mensagem que eu quero deixar para você hoje, com os comentários desses comentários, é o seguinte: cuidado com as armadilhas de Satanás dentro da igreja, para te jogar para fora da igreja. Você está afirmado aonde? Você está afirmado em quem? De repente o inimigo armou uma arapuca, te jogou para fora da igreja e você caiu igual um patinho. E você ainda está trabalhando para o inimigo. Em vez de estar dentro da igreja louvando ao teu Deus, usando a tua língua para louvar o teu Deus, você está usando a tua língua para desonrar, desmoralizar a igreja, que é de Cristo, que não é sua. E você pode pagar um alto preço por isso. Cuidado com a blasfêmia. Ok? Então, gente, tudo isso que eu falei aqui, para mim também, para você refletir. Primeiro é para mim e depois é para você refletir, para você pensar. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa à sua vida cristã, que Deus te abençoe e te ajude nessa caminhada que não é fácil, mas Jesus disse que venceu. Se ele venceu, nós também venceremos, porque nós estamos nele. Ele já venceu. Então pronto, acabou-se. Nós estamos nele, que é a videira. Então nós também
venceremos. Já somos mais do que vencedores em nome de Jesus, amém? Então vamos andar de mão dada. Nós vamos entrar no reino de Deus, irmãos, de mão dada. Não é pisando um sobre as cabeças dos outros, não. Vamos entrar de mão dada, como igreja de Cristo, em nome de Jesus. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Comentando os comentários. Fica com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e amém.